Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o Senado decide hoje se prorroga a entrega da declaração do imposto de renda. Aprovado na Câmara, o projeto autoriza a declaração até 31 de julho e, se aprovado pelos senadores, o texto vai à sanção presidencial. O prazo atual da Receita Federal é até 30 de abril, mas ele pode ser estendido por mais 3 meses por causa da pandemia de Covid-19, sem acréscimo de juros ou penalidade de qualquer natureza. A intenção com a prorrogação é possibilitar o cumprimento do prazo, apesar do aumento das restrições. No ano passado também houve a prorrogação do prazo para a entrega da declaração, mas a medida foi feita por meio de instrução normativa da Receita Federal. Os senadores também vão analisar um projeto de lei que dá prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda aos trabalhadores da área da saúde com rendimento de até 10 salários mínimos e aos contribuintes que perderam o emprego em 2020 e permaneciam desempregados no último dia de entrega da declaração de rendimentos. E a Anvisa aplicou multas em empresas farmacêuticas por sobrepreço em medicamentos. Foram registradas mais de 60 infrações do setor. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária multou em 15 milhões e 200 mil empresas do setor farmacêutico por comercializar sedativos e bloqueadores musculares destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 acima do preço autorizado no Brasil. As ações de monitoramento e fiscalização começaram em julho do ano passado, quando foi criada uma força-tarefa para atuar durante a pandemia. Até março deste ano, já foram instaurados 139 processos e aplicadas 64 multas aos agentes do setor. O monitoramento é feito desde 2020, quando foi criada uma força-tarefa para impedir os abusos nos preços de medicamentos durante a pandemia. A Anvisa também alertou em seu site contra o uso indiscriminado de remédios contra a Covid-19. A agência disse estar acompanhando possíveis efeitos adversos graves gerados pela automedicação e pela prescrição médica fora das diretrizes clínicas. E olha só que alarmante. Em 2020, mais de 19 milhões de brasileiros enfrentaram a fome durante a pandemia. Esses 19 milhões de brasileiros que passaram fome estão entre os mais de 116 milhões que convivem com algum grau de preocupação com a falta de alimentos no país. Os dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar durante a pandemia mostraram números alarmantes. O levantamento foi feito entre os dias 5 e 24 de dezembro de 2020. Entre os domicílios que receberam o auxílio emergencial do governo, 28% passaram fome no período. Entre os brasileiros que não foram beneficiados com o auxílio emergencial, 10% sofreram com a falta de alimentos e 60% viveram a chamada insegurança alimentar. 11% das casas chefiadas por mulheres foram atingidas pela fome. O número cai para 7% quando a pessoa de referência é um homem. Isso porque no mercado de trabalho, o homem tem salários mais altos e mais oportunidades. As regiões Norte e Nordeste concentram um número menor de casas com acesso completo à alimentação. 31% da população está nessa situação, enquanto nas regiões Sul e Centro-Oeste, este número é de 12%. A estratégia das famílias mostra que a comida é a última coisa em que o dinheiro é gasto. Em ordem de prioridade estão o aluguel, o transporte para o trabalho, as contas da casa e, por último, a alimentação. O Fundo Monetário Internacional melhorou suas previsões para a economia global e também para o Brasil. Mas alerta que resta muito o que fazer para evitar cicatrizes permanentes deixadas pela pandemia de coronavírus. A vacinação anti-Covid é um forte apoio fiscal, especialmente nos Estados Unidos, que permitiram melhorar as previsões para a economia mundial após a recessão histórica provocada pela pandemia. Mas, segundo o Fundo Monetário Internacional, ainda resta muito por fazer. Em seu relatório semestral Perspectivas da Economia Mundial,
o FMI revisou e aumentou as previsões para o Produto Interno Bruto Mundial. Agora a instituição projeta um aumento do PIB mundial de 6% em 2021 e de 4,4% em 2022. Em 2020, a contração de 3,3% provocada pela emergência sanitária gerou a pior recessão em tempos de paz desde a Grande Depressão. A perspectiva para a economia do Brasil este ano foi melhorada, projetando-se um crescimento de 3,7% após a dura recessão do ano passado. Mas, assim como para o restante da América Latina, as perspectivas a longo prazo dependem da evolução da pandemia. Para os Estados Unidos, país que aprovou um pacote de estímulo de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares no mês passado, as projeções de crescimento para 2021 e 2022 são de 6,4% e 3,5%, respectivamente. A maior economia do mundo se fortalece graças ao avanço da vacinação, que aliviou as restrições em setores muito afetados, como os restaurantes e o turismo. Ao mesmo tempo, a economia da China, uma das poucas que cresceu no ano passado, vai crescer 8,4% em 2021, segundo o FMI. Mas o fundo alerta para um crescimento desigual entre os países. Vários não conseguirão se recuperar até 2022, ou em alguns casos, apenas em 2023. O FMI calcula que quase 95 milhões de pessoas caíram na pobreza extrema em 2020, e o planeta tem 80 milhões a mais de desnutridos do que antes. E mudando de assunto, depois da fuga de mais de 1.800 detentos de uma prisão no sudoeste da Nigéria, moradores da região relataram medo de que bandidos ataquem e até de represálias da polícia local. Nesta terça-feira, o governador do estado visitou a cidade. A tensão tomou conta da cidade de Owerri, no sudeste da Nigéria, depois que mais de 1.800 detentos escaparam da prisão local após um ataque de uma gangue armada. De acordo com autoridades, homens armados não identificados atacaram durante a madrugada e libertaram 1.844 detidos. Testemunhas relataram que eles teriam atacado os funcionários da prisão antes de explodir o portão principal. Nesta terça-feira, o governador do estado de Imo visitou o local. Apesar da aparente calma na cidade, moradores relataram preocupação com possíveis episódios de violência. Outros disseram que a represália das forças de segurança é um dos motivos da tensão. Nenhum grupo até agora reivindicou a responsabilidade pelo ataque, ainda que o presidente Muhammadu Buhari tenha considerado a ação um ato de terrorismo executado por anarquistas. Muitas prisões na Nigéria, o país mais populoso da África, estão superlotadas e 70% da população carcerária está em prisão preventiva. Muitos aguardam julgamento por anos. E olha só essa história. Em Singapura, um grupo de cientistas conseguiu criar uma planta robô. É isso mesmo, um dos objetivos da invenção inusitada é pegar uma série de objetos frágeis que são delicados demais para braços rígidos robóticos. Plantas carnívoras controladas à distância ou vegetais que sinalizam quando são afetados por uma doença. Essa não é a sinopse de um filme de ficção científica, mas o trabalho de cientistas que desenvolveram novos sistemas de comunicação com a vegetação. Pesquisadores em Singapura conectaram plantas a eletrodos capazes de monitorar os pulsos elétricos emitidos pelos vegetais. Sou capaz de aplicar o hidrogel de forma muito adaptável em plantas com superfície áspera e até peluda. Assim posso obter sinais de alta qualidade de plantas de todos os tipos de texturas. Os cientistas usaram a tecnologia para fazer com que uma planta carnívora fechasse as mandíbulas com o apertar de um botão em um aplicativo de celular. Eles prenderam uma das mandíbulas a um braço robótico e fizeram a planta robô pegar um pedaço de arame de 0,5 milímetro de espessura e um pequeno objeto em queda.
Esses tipos de robôs naturais podem ser integrados a robôs artificiais para construir um sistema híbrido. Se um dia precisar dessas mãos de robô, eu pego da natureza e uso. Depois você pode jogar fora. A tecnologia está em estágios iniciais e ainda passa por muitas dificuldades. Os cientistas conseguem fechar as mandíbulas da planta carnívora, mas não conseguem realizar o movimento contrário de abri-las. Um processo que na natureza pode durar 10 horas ou mais. Mas a equipe acredita que a invenção poderia ser usada para construir robôs plantas avançados. Eles também idealizam que as criações poderiam pegar objetos frágeis que são delicados demais para rígidos braços robóticos. E essa edição fica por aqui. Mais informações às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Ótima tarde para você.